Muito boa noite. Gostaria de abordar com vocês hoje um tópico muito legal e a gente começa a desenrolar por aqui. Tem um dos assuntos que mais aparece no Sefer Torah, e lembrem que o Sefer Torah na verdade é obra-prima de Akadosh Baruch Hu, de alguma forma ou outra, sem limitar Hashem, mas é como se fosse o cérebro de Hashem, a Torá Kedoshá. E um dos assuntos que mais aparece na Torá é o chamado Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. Por exemplo, o conceito da saída do Egito, ou Zecher Letziat Mitzrayim, coisas que a gente faz em lembrança da saída do Egito, são inúmeras. O Ramban, se não me engano, diz que esse conceito é mencionado 50 vezes na Torá, quer dizer, algo gigante, repete muito. Por exemplo, sempre que alguém perguntar para a gente se uma mitzvah é lembrança o quê? Se a gente não souber, chuta que é Zecher Letziat Mitzrayim, é lembrança da saída do Egito. Por exemplo, o Tfilin é lembrança da saída do Egito. Shabbat, Zecher Letziat Mitzrayim, lembrança à saída do Egito. Tem muitas e muitas mitzvot, como mencionei para vocês, são 50 vezes que a Torá volta sobre conceitos que lembram a gente que Hashem nos tirou do Egito. E sabe que eu sempre costumo dizer, quando a gente tem alguma coisa, alguém pergunta para a gente não sabe, a gente quer dar uma de inteligente, esperto, é só falar que é machloket, é discussão. Porque na Torá tudo tem duas opiniões, isso pode ou não pode? Machloket, discussão, né? Até a gente se aprofundar e aprender um pouco melhor. E Yetziat Mitzrayim é o tipo de coisa que também, quase que tudo Yetziat Mitzrayim é lembrança à saída do Egito. O fato é que Hashem nos tirou depois de 210 anos de escravidão das mãos do Paró. E a pergunta que acompanha o tema de Yetziat Mitzrayim é o seguinte, que é um assunto, de verdade, acho que é um show para hoje à noite. Pessoal, preste atenção. Na saída do Egito, a gente vai usar um ponto sobre a saída do Egito, e o tópico, óbvio, que não está atrelado à festa de Pesach, está atrelado ao ano inteiro. Mas olhem que curioso, já que a gente fala da saída do Egito, a gente não pode falar da saída do Egito sem falar sobre a famosa matzah, o pão ázimo que eles comeram. E a pergunta é o seguinte, queridos, se a gente for pensar por um segundo, e daí a gente desenrola o tema, por que a gente come matzah para lembrar a saída do Egito? Então o Ibn Ezra, um dos comentaristas no Humash, diz para a gente o seguinte, porque igual que eles comiam matzah, enquanto eles estavam ainda dentro do Egito como escravos, olha que interessante. E então a gente come matzah para lembrar o que eles faziam lá. E por que eles comiam matzah enquanto eram escravos no Egito? Então, diz o Ibn Ezra, porque a matzah ela é difícil de digerir. A gente não está acostumado a comer matzah, quando a gente come durante uma semana em Pesach, especificamente, a gente já fala, já mudou meu estômago, já embrulhou meu estômago. A matzah é uma comida que demora para digerir. Então disse o Ibn Ezra, a razão que comiam matzah no Egito ainda como escravos, por quê? É que Paró falou, olha, eu tenho um alimento barato que sustenta bastante e dura muito tempo, demora para digerir, então eu tenho que alimentar menos vezes por dia o povo. Então, a matzah é o pão da escravidão, porque ele é o que a gente comia no Egito enquanto escravos, onde o Paró deu para a gente ter uma comida e o Paró se sair com trabalho escravo e de forma barata de alimentar todos aqueles milhares de escravos. Por outro lado, quando a gente comemora a saída do Egito na noite de Pesach, o que a gente come? Matzah. Por quê? Porque matzah é chamado pelos nossos sábios o pão da liberdade. E a pergunta óbvia que tem, e com isso a gente desenrola o tema de hoje, se Deus quiser, é o seguinte: tudo na Torá, o ano inteiro, não em Pesach, é Zecher Letziat Mitzrayim. Muita coisa é Zecher Letziat Mitzrayim. Lembrança da saída do Egito. A matzah, que é o que define isso, pessoal, ela lembra a gente a escravidão, mas na verdade a matzah é o pão que, queridos, ela é o pão da liberdade. E a pergunta é, um segundo, eu estou confuso. Espero que vocês também. Na real, a matzah é o pão da escravidão ou o pão da liberdade? Escravidão e liberdade são dois opostos. Se fosse duas coisas parecidas, a gente podia falar que elas se encontram, mas a escravidão e a liberdade não se encontram. A pergunta é, se é alto, não é baixo, se é rico, não é pobre, se é bonito, não é feio, se é escravidão, não é liberdade. Como é possível que a matzah lembra a gente da escravidão, em contrapartida é o pão da liberdade?
que é o mesmo pão que eles comeram na saída do Egito, então é o pão da liberdade. A gente vai começar a responder por aqui, e olhem que curioso. No finzinho do Sefer Torah, queridos, quase no fim, em Parashat Maseh, últimos 15, 20% da Torá, em Parashat Maseh, a Torá conta pra gente, dá um recap, dá uma revisão dos 42 lugares que o nosso povo passou no deserto. Eles passaram em 42 lugares diferentes no deserto, saindo do Egito até chegar em Israel, e a Torá conta pra gente as jornadas deles, a jornada deles, e depois em Parashat Maseh, no fim do Sefer Torah, a Torá dá uma revisão dos 42 lugares que o povo judeu passou no deserto. E a pergunta é por que a Torá conta isso pra gente de novo? A Torá já havia contado isso pra gente no Sefer Shemot, quando o povo estava saindo. Por que no fim do Sefer Torah a Torá repete, olha, eles passaram aqui, e aqui, e aqui, e aqui nos 42 lugares. Por que reconta isso pra gente de novo? Teve um dos grandes alunos do Rav Moshe Feinstein, chamado Rav Nissan Alpert, e na verdade ele era o aluno do Rav Moshe Feinstein, e ele conta algo muito interessante. A Torá conta pra gente esses 42 locais onde o povo passou de novo no deserto, e a Torá vai contando pra gente cada local que aconteceu, de uma forma muito resumida e com uma dica. Em alguns lugares foram coisas horríveis que aconteceu, como por exemplo o pecado do bezerro de ouro. Em outros lugares foram coisas maravilhosas que aconteceram com o povo, como a travessia do mar e daí por diante. E olhem que interessante, pessoal. Na vida, cada um de nós, diz ele, e a gente vai adicionar um pouquinho aqui, não só na vida, mas na empresa de uma pessoa, numa corporação, no business da pessoa, na vida familiar da pessoa, na vida escolar de um aluno, tudo. Cada ciclo que a gente tem, nós temos uma coisa muito curiosa. Quando a gente quer mostrar algo para alguém, a gente quer fazer uma propaganda, então a gente prepara um gráfico de sucesso. Por exemplo, a pessoa quer mostrar a empresa, quer mostrar um fundo de investimento. Todo fundo ganha e perde. Mas quando a pessoa quer propagandear isso, então a empresa, por exemplo, o fundo de investimentos vai mostrar os momentos bons, vai fazer gráficos que, ao olho do cliente, a pessoa vai ficar feliz. Eu lembro quando eu estava na faculdade, um dos cursos que tinha em business nos Estados Unidos é como fazer um gráfico que agrade o cliente. Óbvio que é um gráfico verdadeiro, mas tem muitos tipos de gráficos diferentes, então é aprender a fazer um gráfico que agrade o cliente. E a gente, quando quer numa corporação, ou na vida escolar, ou na vida familiar, a gente quer propagandear os nossos acertos. E é maravilhoso isso, e tem que ter muitos acertos mesmo. Só que a gente deixa de fora os erros. A Torá disse pra gente, o Rav Alpert, aluno do Rav Moshe Feinstein, mais uma vez, quando a Torá reconta pra gente os 42 lugares que o povo passou, a Torá fala pra gente, olha, deixa eu te contar uma coisa, teve lugares que a gente acertou, e teve lugares no deserto que a gente errou feio. Hashem falou pra gente, olha, nos 42 lugares eu vou explicar para vocês cada um dos lugares, tanto os acertos, que é o que a gente gosta de propagandear, como eu mencionei para vocês, mas quanto também os erros. Por quê? Porque ele diz, mas eu gostaria de dar um passo para frente, pegando a deixa desse grande Rav, ele diz, Rav Alpert diz para a gente, Zichron Libraha, o seguinte, olha, para a gente, dos acertos a gente fica feliz, é algo maravilhoso, e dos erros a gente tem que aprender para não fazer o mesmo erro de novo, porque na história a gente vê incrível, vê nas nações como as guerras se repetem por às vezes razões muito parecidas, então a história no mundo ela é cíclica. A história sempre se repete, muito parecida, ela é cíclica, em momentos diferentes. Então, por que a Torá conta os 42 lugares de novo? Você já contou uma vez. Resumindo, é para contar para a gente não só os acertos do povo, porque teve 42 lugares, alguns foram catastróficos, e a Hashem fala, olha, os erros também são importantes, que com eles a gente tem que aprender para não fazer de novo o mesmo erro. Não precisa ser o nosso erro, pode ser erro de outras pessoas também. Quando eu vi isso, pessoal, eu pensei que tem algo brilhante aqui, um passo adiante, se a gente puder desenvolver juntos, que não está escrito no livro. É o seguinte. Hashem está dizendo para a gente o seguinte, não só aprenda dos erros, mas olha que, pessoal, olha que pérola que eu acho que tem aqui também. Quando a Torá reconta para a gente os 42 lugares, a Torá está falando para a gente, Habibi, Mr. ou Mrs., aprenda dos erros
e transforme os erros em acerto. Eu me explico. Não que aprenda para o futuro, e aí se você estiver na mesma situação, não erra de novo. Óbvio, mas tem um passo à frente aqui ainda. A situação que nós fomos colocados no deserto, ou na vida escolar pessoal hoje de cada um, ou business de cada um, ou familiar de cada um, ou social de cada um, ou econômica, cada um de nós foi colocado lá, e nós fomos colocados como uma pessoa. E a gente tem N situações. E Hashem fala para a gente o seguinte, olha, cada situação que tem na sua frente, mesmo de um erro, não aprenda dele, transforme ele num acerto. Sabe que Chachamim contam para a gente, para elucidar isso um pouquinho melhor, que Adam Arishon, os Chachamim, nossos sábios místicos, mas é algo muito profundo aqui, mas vamos tentar assim só em meio minuto pincelar, que Adam Arishon, o primeiro dos homens, quando fez o pecado, o erro de comer do fruto proibido, que era tudo menos maçã do amor, ele comeu do fruto proibido, queridos. Está escrito que quando ele comeu desse fruto, o mundo inteiro mudou. Teve N consequências no mundo. O homem virou finito e não mais infinito e daí por diante. E Chachamim dizem para a gente que esse erro tinha que acontecer. Algo absurdo. Não que a gente possa fazer uma verá Deus me livre, claro que não, mas o erro de Adam Arishon tinha que acontecer no Master Plan de Hashem, porque muitos concertos saem desse mundo que Hashem teve que refazer devido ao erro do pecado de Adam Arishon, como por exemplo o homem ser finito, a gente tem que trabalhar, a mulher ter dor de parto e daí por diante. Ou seja, às vezes as situações difíceis que a pessoa tem são um trampolim para o crescimento da pessoa. Rav Alpert falou para a gente, os 42 lugares é para que a gente aprenda e não faça o mesmo erro. Nós estamos adicionando agora, não é para não fazer o mesmo erro somente, tem um passo a mais aqui, é para que a gente possa transformar o erro em acerto. Isso, eu acho que é a resposta para a pergunta que a gente fez alguns poucos minutos atrás, um minutinho só. Peraí, a matzá é o pão da escravidão, que eles comiam no Egito de fato, ou o pão da liberdade que eles comeram na saída do Egito? A resposta, meus queridos, depende. E a pergunta nem começa, eu acho. Sabe o quê? Quando a gente usa a situação ao nosso favor, pessoal, nem que resposta pérola. Quando a gente usa a situação ao nosso favor, a pergunta se dissolve. Por quê? Se a escravidão foi o meio no qual, único, que Hashem entendeu, e Hashem sabe de tudo, óbvio, que é o caminho único para que o nosso povo, e eu disse, transformasse num povo, a escravidão e a liberdade não são mais opostos. A escravidão é uma escala que Hashem encontrou única para que nós pudéssemos chegar na liberdade e no conceito chamado Bnei Israel, povo judaico. Por isso que a mesma matzá que lembra a escravidão, lembra a liberdade, mas são dois opostos, é verdade. No dicionário são dois opostos, mas na literatura judaica, quando Hashem manda isso para a pessoa, é porque a escravidão, a dificuldade, a escuridão da nossa vida em momentos diferentes, ela é o passo para a maior luz possível. Sabe que quem gosta de faz ginástica e gosta de judô, esses esportes, eu vi uma coisa muito curiosa. No judô, a melhor forma de vencer um adversário é quando o oponente vem para nós. Não quando ele está longe. Quando ele vem perto da gente, se eu sou um bom lutador de judô, eu sou um faixa preta, eu pego ele e viro ele e derrubo ele. Na vida é a mesma coisa. Muitas vezes, óbvio que a gente nunca procura adversidade, mas quando Hashem manda adversidades para nós, e cada um de nós agora está passando alguma adversidade na vida, porque a gente vai ver por que isso daqui a um segundo, mas quando a adversidade vem ao nosso encontro, a gente tem que fazer que nem o lutador de judô. Pegar ele, é nesse momento que eu me transformo num faixa preta. Quando a adversidade está longe, às vezes eu não tenho acesso. Quando ela já vem para a gente não pede adversidades, mas Hashem manda, não se preocupa, a gente transforma essas adversidades na minha oportunidade de virar o Mr. Faixa Preta, ou Mrs. Faixa Preta. Sabe que Rav Dessler, no seu livro Mirtav Melial, traz uma palavrinha sábia e chave para esse tópico.
vi faz muitos e muitos anos atrás, diz ele o seguinte: todas as dificuldades que cada um de nós tem é o GPS, é a bússola, é o caminho único para que a gente possa se aproximar de Hashem. Não tem outra forma de virar um giant, um gigante, uma gigante, se não for com essas dificuldades. Porém, diz Rav Dessler, se a pessoa justifica ter uma dificuldade e fala, olha, ninguém procura, mas quando Hashem manda mais uma vez, a pessoa diz, olha, eu estou passando por isso ou por aquilo, por tal razão. Agora eu consigo ver uma razão porque eu tomei tal atitude. Diz Rav Dessler, quando a pessoa se comporta de forma coerente e algo que é um desafio para a pessoa, que às vezes é muito escuro na vida da pessoa, acontece, e a pessoa justifica isso, Rav Dessler fala uma palavra muito forte, queridos. E eu vou repetir para vocês. Isso é chamado apikorsut. Apikorsut quer dizer descrente. Fiquei pensando, como assim descrente? A pessoa está passando uma dificuldade. Quantas dificuldades a gente passa? Tem momentos na nossa vida que a gente fala, uau, eu não sei se eu vou conseguir acordar amanhã. E aí, de repente, Rav Dessler fala, se eu justificar para mim que isso é por tal razão, isso é apikorsut, é descrente. Apikorsut é uma palavra muito forte. Eu acho que Rav Dessler quis dizer que a gente esqueceu que quem mandou isso para a gente foi Hashem. Quando a gente esquece de Hashem na nossa vida, a gente vira um apikoros, a gente vira um descrente. É isso. Não justifica. Tal pessoa ficou doente por quê? Porque Hashem mandou, infelizmente, aquele teste para que a gente possa crescer com ele, tomara que fique bem em breve e subir. Em casa. Mas por quê? Porque Hashem falou, eu quero que você trabalhe suas habilidades. No trabalho, monetariamente, na sociedade, com família. Hashem falou, Habibi, eu que te mandei isso, não tenta justificar. Porque quando a gente justifica, a pessoa nem que palavras fortes de Rav Dessler, isso é apikorsut, é descrente. E a gente sempre fala sobre ter emuná em Hashem. Eu gosto de falar sempre que ter emuná, confiança em Hashem, é muito mais do que ver um vídeo inspirador, que é importante. Ter emuná em Hashem é olhar para a nossa vida, foi Hashem que me fez parar aqui. O que ele quer de mim? Essa tem que ser a pergunta. Nem precisa, pessoal, gemátria, valor numérico, pessoal, não precisa ler mão, não precisa ir no tal rabino que lê a mão, nem o pé, pessoal. Tudo que acontece na nossa vida é diretamente programado por Hashem. Não é fácil, mas ser gigante, ser uma pessoa top requer esforço. Uma prova, Humash, Moshe Rabbeinu. Fiquei pensando, quando estava preparando o shiur aqui alguns dias atrás, nesses últimos dias estava preparando o shiur, Moshe Rabbeinu ele foi para o Egito. Para que ele foi para o Egito, pessoal? Ele foi para o Egito para salvar o povo. Ele chega no Egito, o que acontece? Ele fala para o Faraó, vim salvar o povo. E Faraó fala para ele, você veio em nome de quem? Diz ele, em nome de Deus. Faraó falou, manda lembranças, vai Corinthians. O que aconteceu, meus queridos? Faraó, naquele momento, falou não só que você não vai levar o povo para sair, como que até agora eu dava matéria-prima para eles fazerem a construção, daqui para frente eles vão produzir a matéria-prima no mesmo tempo que eles têm e também construir. Ou seja, Moshe Rabbeinu acabou com a vida deles, piorou a situação dos judeus no Egito. Moshe Rabbeinu fica confuso, e o povo também. Moshe Rabbeinu fala, eu fui para salvar o povo, e Hashem, eu piorei a situação do povo. E a pergunta é, e aí? Para que Hashem fez isso? A resposta é porque Hashem entendeu que a única forma de fazer aquele flash chamado liberdade, aquele flash chamado Kriyat Yam-Suf, abertura do mar, aquele flash chamado Kair Man, pão celestial por 40 anos, aquele flash chamado Ananea Kavod, aquela luz, aquelas nuvens protetoras, 40 anos do deserto, todo esse serviço VIP tinha que passar primeiro por esse desconforto, não tem outro caminho. Então se a gente fala é porque Moshe Rabbeinu veio, isso é apikoros. Aquilo veio porque Moshe Rabbeinu era um agente de Hashem, dando mais um passo, aproximando cada um de nós da sua própria Geulah, salvação. Sabe, quando a gente lê na história, a gente fala, uau, foi justo o fato de Moshe Rabbeinu ter ido lá e começou o processo do povo se libertado.
Na nossa vida é muito fácil quando a gente lê o Chumash, é assim porque a gente já terminou a história. Mas muitas vezes a nossa própria vida a gente não terminou nossa história, Baruch Hashem, que a gente vive há 120 anos. A gente tem que saber que tem um próximo capítulo. Esse próximo capítulo só pode ser florido, alegre, sorridente, se a gente passar pelo capítulo anterior. Quem disse isso? O autor do maior livro do mundo, o livro da vida de cada um de nós. No caso, o autor é Hashem, Deus. E a história é a seguinte, pessoal. Lag BaOmer, 1924. Um grande dia na Polônia, os Yehudim da Polônia foram colocar a pedra fundamental de algo chamado Yeshiva, algo que não era comum daquela estrutura de Yeshiva. Um prédio bonito, um lugar para os alunos comerem, dormirem e estudarem no mesmo lugar. 1924 era mais do que uma utopia isso. Até que em 1923 até, né? Porque em 1924, na inauguração da Yeshiva Chachmei Lublin, quando foram colocar a pedra fundamental, o sonho já começou a virar um pouquinho mais de realidade na pedra fundamental, e homens muito grandes, pessoas muito importantes, businessmen, Talmidei Chachamim, sábios gigantes, Rabanim muito importantes, pegaram um trem, dirigiram horas e alguns dias para estar presente nesse momento ilustre da pedra fundamental da Yeshiva de Chachmei Lublin. Havia em 1924 50 mil Yehudim na inauguração, pessoal, algo estrondo. A gente conhece a Yeshiva de Chachmei Lublin pelo seu Rosh Yeshiva, Rav Meir Shapira Milublin. A gente conhece a Yeshiva de Lublin porque Rav Meir Shapira de Lublin tinha pessoas, alunos que para entrar na sua Yeshiva, como todo mundo sabe, tinham que saber 250 páginas frente e verso de Gemara do Talmud de Cor. Bem sabidos. A gente conhece a Yeshiva de Chachmei Lublin, aquela que a pedra fundamental foi colocada em 1924 com 50 mil pessoas, naquela época vindo de diversos lugares. Porque Rav Meir Shapira de Lublin tem um dos programas mais maravilhosos do mundo chamado Daf Yomi. Uma página do Talmud, a mesma página no mundo inteiro. Onde se eu estou aqui no Brasil e amanhã eu vou para Nova York, eu entro no Shur, eu estou na mesma página que um Yehudi americano que eu nunca vi na vida. Esse é o mesmo Rav Meir Shapira de Lublin que a gente não conhece a outra parte da história, que vem a seguir. Rav Meir Shapira de Lublin, meus queridos, ele viajou. Depois da pedra fundamental, ele tinha que construir a Yeshiva. Tinha que transformar aquilo num lugar magnífico que até hoje a gente visita nas viagens da Marcha da Vida. Procurem depois no Rav Google Yeshivat Chachmei Lublin, na cidade de Lublin. Rav Meir Shapira de Lublin, desde a pedra fundamental até a Yeshiva se construir, ele viajou muitas vezes. Uma das vezes que ele viajou durante 13 meses ininterruptos. 1 ano e 1 mês. Ele foi para os Estados Unidos e Canadá. 1924, 25, 26, daí por diante. Ele foi angariar fundos para Yeshiva. Durante esses 13 meses que ele foi nessa viagem, o saldo de quanto ele angariou de fundos, um número redondo, mais conhecido como zero. Durante esses 13 meses, ele começou a procurar fundos. Rav Meir Shapira de Lublin não conseguiu $1, $1 no caso. Sabe que Rav Meir Shapira de Lublin era um muito bom Hazan. Nesses 13 meses ele foi Hazan numa sinagoga. E já que ele era um bom Hazan, ele ganhou $1.000. Naquela época era muito, ele guardou esses $1.000 para a Yeshiva. Pessoal, tentem imaginar o cenário. Um gigante em Torá, um homem que fez coisas maravilhosas no mundo, como a gente mencionou, ninguém dava bola para ele. O máximo que ele conseguiu foi ser um cantor, me permitam, com todo respeito aos Hazanim, um Hazan. Mas ele, com seus dons, era muito mais do que isso. Ele não veio para o mundo para ser um Hazan. Tem gente que veio para o mundo para ser um Hazan, Kol HaKavod. Rav Meir Shapira Milublin veio para o mundo para ser um gigante no mundo de Torá, sabedoria. E ele ganhou $1.000 como Hazan, só isso. Rav Meir Shapira de Lublin, naqueles momentos difíceis, naqueles 13 meses, ele cantava músicas para si próprio, para
dar força para falar, olha, eu ainda vou conseguir de alguma forma. E ele continuou depois. Ele deu 242 drashot, 242 shiurim, aulas diferentes, nos próximos meses. E aí sim, ele arrecadou naquela época $53 mil. Aí sim, foi da pedra fundamental para o prédio que hoje nós temos da Yeshiva de Chachmei Lublin. Rav Meir Shapira de Lublin, depois desses meses difíceis, com a barba branca, disse o seguinte: a minha barba ficou branca por tanta vergonha que eu passei, por tanta dificuldade que eu passei de ter recebido não e não receber nada. Até que depois de 242 drashot, 242 aulas shiurim, pessoal, é muita coisa. A vida começou, entre aspas, a soprar ao meu favor. E disse ele, olhando para a barba branca dele, foi essa barba branca, foram essas dificuldades que me fizeram ser quem eu sou. Sem elas, eu nunca teria virado, me transformado em quem eu sou hoje. É isso. É isso. Essa é a outra parte do Rav Meir Shapira de Lublin que a gente não conhecia, mas na verdade eu acho que é a mesma. Porque é essa parte que fez la crème de la crème de Yeshiva de Chachmei Lublin. Ter alunos que sabiam 250 páginas para entrar, uma yeshiva maravilhosa num dormitório, estrutura física, estrutura espiritual, o homem que instituiu o Daf Yomi. Sim, mas para isso ele precisou cavalgar muito. Ele entendeu que se Hashem mandou isso, apesar que não foi nada fácil, era porque só dessa forma ele podia extrair o gigante que havia dentro dele. É a mesma coisa para cada um de nós. Em momentos de escuridão, é lá que Hashem fala, Habibi, pega o fósforo, risca, porque de lá vai sair uma fogueira maravilhosa. Quando a gente pega um copo d'água, meus queridos, e fala Shehakol Nihya Bidvaro, abrahá antes de tomar um copo d'água. Shehakol, tudo Nihya existe Bidvaro pela palavra de Hashem. Isso inclui o que, pessoal? Que absolutamente nada está off de Hashem. Isso sim, pessoal. Isso sim. Isso é emunah. Tudo, família, a que a gente tem, business, o que a gente está hoje, sinagoga, comunidade a que a gente pertence hoje, não a gente gostaria de estar. A autoestima que nós ganhamos dos nossos pais, até hoje, daqui para frente é nosso dia, mas até hoje como a gente é, Sheakol Nihya Bidvaro, se é assim é porque Hashem falou, não dava para ser melhor do que é, porque impossível extrair o potencial top se não fosse dessa forma. É Hashem dizendo para a gente o seguinte, você quer virar um gigante? Hashem falou, olha, na verdade Hashem nem pergunta para a gente, Hashem fala, eu não abro mão de fazer você ser um gigante, porque dentro de cada um de nós tem um pedacinho da Neshama de Hashem, pessoal. A nossa Neshama é uma faísca de verdade de Akadosh Baruch Hu de Hashem. Se cada Yehudi tem uma faísca de Hashem, Hashem fala, eu não posso abrir mão de sair um gigante daqui. E para isso, tem que passar por um caminho. Esse caminho só eu, Hashem falando, sei qual que é o melhor. As palavras do Rav Dessler justificar que minha vida é assim, assado por tal atitude que eu tomei, disse Rav Dessler, isso é apikorsut. Quando a pessoa se comporta na vida de forma normal e coisas acontecem porque Hashem fala, Habibi, estou falando com você. Sim, olha para os meus olhos, diz Hashem. Isso, eu faço questão que de você saia um gigante. Não vou abrir mão. Ou uma gigante. E aí? Está pronta? Está pronto para ver a vida com olhos novos? Sheakol Nihya Bidvaro. Absolutamente nada passa de servido de Hashem. Buchenwald, 1945. Crianças de 9 a 16 anos, pessoal, é absurdo. Faziam perguntas de Manishtaná na noite do Seder de Pesach. Eu não vou nem chamar de aposento, não sei como se chama aqueles lugares onde eles dormiam. Aposento é um elogio para aquilo. Pessoal, como que é possível que pessoas que não tinham o que comer, não tinham onde dormir, situações muito menos do que não humanas, na noite de Pesach procuravam descobrir quando é o dia de Pesach sem ter um relógio, sem ter um calendário, e começavam a cantar a pergunta do Manishtaná. Quando se escuta num dos aposentos de Buchenwald, crianças se juntaram de 9 a 16 anos para cantar o Manishtaná.
onde um cantava e outro respondia e continuava com a Haggadah de Pesach. Óbvio que sem os 4 copos de vinho, óbvio que sem a matzá, porque eles tinham a boca, tinham o sorriso, não sei como, e eles tinham a vontade, o vigor de viver. Eles tinham a liturgia da Haggadah de Pesach. Como que é possível, pessoal? A resposta é que esses homens eram gigantes, essas crianças. Mas, racionalmente falando, se a gente entende que Sheakol Bidvaró, Hashem falou com eles, eles entenderam isso. A única forma de sair o gigante que tem dentro de você é passando por esse túnel muito escuro. E essas crianças que saíram de lá viraram pessoas muito grandes, sólidas, no mundo de Torá, que igual que a gente vê um copo na nossa frente, a gente bate nele, a gente não tem dúvida que o copo existe, ele é palpável. Essas pessoas saíram de campo de concentração com uma emuná palpável, algo absurdo. Por quê, meus queridos? Porque eles entenderam e foram muito corajosos, e é muito difícil isso numa situação dessa. Mas o conceito a gente pode aprender e aplicar nas dificuldades menos grandes, Baruch Hashem, das nossas vidas. É que aqui tem uma luz por trás. Falta só caminhar mais um pouco, e essa luz, se a gente pegar o atalho, vai ser uma lanterna. Se a gente passar pelo túnel escuro, vai ter um clarão do outro lado. Rabbeinu Bechaye conta pra gente, meus queridos, num dos seus comentários sobre o Chumash, é um comentário que a pessoa tem que enquadrar e colocar atrás da cabeceira dele e ler isso todo dia, ou no escritório, onde for, que antes da pessoa nascer, Hashem pega a Neshama, a alma da pessoa, e mostra para ela alguns pacotes, possibilidades de quem ele pode ser. X, Y, Z, o que ele pode ter na vida, o que ele pode deixar de ter na vida. Tudo. Que dificuldades, que situação, todos os aspectos que nós passamos pela nossa vida. Diz Rabbeinu Bechaye que a pessoa olha e apresenta para ele um número grande de pacotes, de opções, e a pessoa fala, olha, esse é o melhor pacote para mim. E Hashem fala, uau, é exatamente esse pacote que eu escolhi para você. E quando nós descemos aqui em vida, o que acontece no filme da nossa vida, queridos? As adversidades, os sucessos e as dificuldades, exatamente o que Hashem programou para a gente, e exatamente, diz Rabbeinu Bechaye, o que a gente viu lá em cima, e nós escolhemos também. Ou seja, como que é possível que a gente escolha uma situação difícil naquele momento? Porque a gente entendeu lá em cima, com uma visão tão clara, que só assim dá para extrair o gigante ou a gigante que tem dentro de cada um de nós. Quando a gente tem isso, a Hashem fala para a gente, é isso mesmo que eu planejei para você. E quando a gente nasce, a gente esquece. Mas a emuná, a gente precisa ter igual. Que Hashem coordena tudo. Não é só falar Baruch Hashem, Bezrat Hashem. É muito mais do que isso. É entender que tudo na vida é programado por Hashem. Acompanhe comigo esse episódio, meus queridos. 17 anos de idade. Ovadia, depois Rav Ovadia, depois Rav Ovadia Yosef, famoso. Ele escreve seu primeiro livro, chamado Kuntres, um resumo, Yabia Omer. Yabia Omer é um dos livros que ele tem, mas esse Kuntres, esse resumo, era um livro nada a ver com aquele livro Yabia Omer, um livro de perguntas e respostas que Rav Ovadia tem hoje, publicado. Era um livro de 30 páginas, e como esse livro foi publicado, Rav Ovadia, em vez de usar o dinheiro que ele tinha para pegar não táxi, não motorista, o ônibus público, para ir de casa, para ir yeshiva, ele ganhava um shekel, meio shekel, não sei quanto custava o ônibus naquela época, para ir de casa para yeshiva, ele falou, eu vou ir a pé e guardar o dinheiro da ida e de volta de ônibus diário, e depois de alguns meses e anos eu vou ter dinheiro para publicar o meu livrinho de 30 páginas, Kuntres Yabia Omer. Até que um dia o pai dele viu que cada vez que ele voltava da escola a pé, ele colocava aquela moeda dentro de uma gaveta. Um dia Rav Ovadia esbarrou naquela gaveta e caiu muitas moedas.
O pai dele pergunta, de onde você tem tantas moedas? A gente não tem dinheiro aqui em casa, de onde você tem tanto dinheiro? Ele contou a história, falou, olha, Abba, em vez de eu ir de ônibus para a escola e voltar, eu guardo as moedas para poder usar quando um dia eu tiver a soma suficiente para publicar o meu livro. E a gente se questiona, puxa vida, será que Hashem não podia ter ajudado essa criança? Imagina quantos livros Rav Ovadia Yosef teria se o pai dele fosse um homem mais bem-aventurado financeiramente. A resposta, meus queridos, é que disse Rav Dessler Shapikorsu, isso é falta de crença em Hashem. Porque quem conhece a literatura desse homem de outros grandes gigantes, no caso, mencionando agora Rav Ovadia, só dava para sair Rav Ovadia Yosef com essa dificuldade, sem ter dinheiro para comer, sem ter dinheiro para publicar um livro de 30 páginas, um xerox, precisando economizar o passe para ir, passe de ônibus para ir para a escola e voltar e transformar isso depois de meses em um dinheirinho para comprar. Por quê? Porque Hashem entendeu e esses grandes homens também entenderam e a gente tem que entender também que só dá para virar um gigante passando pelo caminho de Hashem. Se fizer atalho, vai ser mais um dos homens medíocres que vivem no mundo. Quer ser gigante? Enfrentar com um sorriso os challenges, as adversidades, não que nós procuramos, que a gente nunca procura, mas que Hashem já manda para a gente. As dificuldades que a gente tem nas nossas vidas, eu acho que elas mudam, terminando a aula de hoje, pessoal, com isso aqui. Com duas coisas. Sheakol Niyam Bidvaró, como a gente mencionou, entender que tudo que acontece no mundo de Hashem, no nosso mundo, foi pré-calculado por Akadosh Baruch Hu, por Hashem. E 2, que tudo o que Hashem manda para a gente tem um propósito. Para sair daqui. Não é caparata avonot, isso é para expiação dos pecados. Também é. Mas isso é muito pequeno comparado com o que a gente está falando hoje, pessoal. Sem desmerecer isso, porque o conceito de quando a gente tem um desconforto, isso apaga muitas das averot, certeza, isso é comprovado na literatura judaica, a gente está falando hoje um passo muito mais à frente. Está falando que não é só isso, Gamzu Letová, bonito, verdadeiro, importantíssimo demais, Gamze Letová, isso aqui também é para o nosso bem, é verdade, mas é muito mais. É que sem isso não tem o bem, sem isso não tem como a gente virar o pedestal, o homem, a mulher da pole position que Hashem quer colocar cada um de nós na sua ação que Ele quer colocar. Entender que Hashem coordena tudo, e 2, saber que esse é o único caminho para extrair o gigante que existe dentro de nós. Sabe que, talvez um exemplo muito fácil para isso, é que a gente tenta imaginar falar para uma criança, ou para um jovem, ou para um adolescente, correr 25 minutos. 25 minutos vezes 2, impossível. A não ser que ele goste muito de correr como eu gosto. Mas, normalmente, a pessoa não curte muito. Se a gente pegar um objeto de 50 reais, 70 reais, pequeno relativamente, chamado bola de futebol, e colocar lá, e colocar 2 gols, pronto. Dá para correr 2 vezes 25 minutos fácil, não é? O que mudou? O que mudou? Você deixava 20 pessoas lá num campo, sem a bola, mandar correr 25 minutos vezes 2, não precisa nem ser 45. Pronto, 25 vezes 2, a pessoa não aguenta nem 25 vezes 1. Com a bola de futebol fica legal, fica da garra. Só o que aconteceu? A resposta é, quando tem um objetivo, o correr já não cansa tanto. Quando a gente olha para as nossas situações, pessoal, lembrem que tem uma bola de futebol, no caso a Kadosh Baruch Hu falou, olha, a bola de futebol é o nosso crescimento, a gente não está correndo de um lado para o outro, a gente não está pegando trânsito sem querer. O nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, o meu chefe, o meu funcionário, não é sem querer. A gente falou, Habib, essa é a bola do jogo, só dá para fazer o golaço e virar artilheiro com essa situação, mas lembra que a gente não está correndo sem bola, sem propósito. Nós temos um propósito, crescer e virar cada dia maior e virar o gigante que existe dentro de cada um de nós. Ter um propósito é igual colocar bola de futebol, que aí fica fácil correr. Sabem que dos grandes homens da literatura judaica é chamado Netivot, mais conhecido pelo seu comentário Netivot HaMishpat, um gigante no mundo da Halachá e no mundo da Gemara.
Essa obra, Netivot HaMishpat, foi escrita pelo seu autor na cama. Ele conta por que ele escreveu a obra na cama. Não sei se foi a obra inteira, uma grande parte. Porque ele era tão pobre, pessoal, e era tão frio na Europa onde ele morava, que a tinta congelava e ele não tinha dinheiro para aquecer a casa. Então ele escrevia na cama, perto do cobertor, onde a tinta era a única forma que ele encontrou, muito perto do cobertor, onde a tinta não ia congelar. E ele conseguia colocar pena na tinta e escrever a obra dele, Netivot HaMishpat. O livro que é famoso em todas as yeshivot do mundo, em qualquer Bet Din, corte do mundo, Netivot HaMishpat. Como foi escrito por esse grande homem, pelo seu autor? Simples. Simples não. Só assim deu para sair esse grande homem. Embaixo quase que do cobertor, porque é um homem que não tinha dinheiro para comprar lenha para aquecer a casa. Mas a tinta vai congelar? Peraí, se assim eu não consigo escrever. Ele entendeu que não. Só assim que eu consigo escrever e só assim que eu vou virar um gigante. Sabe que outro dia eu estava num lugar, hoje em dia tem um molho chamado chili matok. Chili matok quer dizer picante e doce. Talvez seja agridoce, não sei como falar em português, mas é picante e doce, em hebraico é chamado chili matok. Quando eu escutei isso nos últimas semanas, últimos 10 dias, estava preparando o shiur, me veio a cabeça, uau, a gente quer viver uma vida chili matok. Uma vida que ela é picante, mas é doce, que não tem muito esforço, não tem muito trabalho. Hashem fala pra gente, Habibi, a vida ela é chili matok, ela é picante e doce. Mas o doce nem sempre vem na hora do picante. Mas saiba que a única forma de chegar no matok, no doce, é passando pelo chili, pelo picante. Chili matok. É isso mesmo. E Rav Nachman de Breslav diz, e com isso a gente termina, que na geração que a gente está, pré-Mashiach, pré-salvação, com tantas adversidades que nosso povo passa, e passou. Uma pessoa que faz Netilat Yadayim, quando acorda de manhã, pessoal, tão importante isso. Primeira coisa, antes de escovar os dentes, alahá, antes de fazer necessidades, antes de mexer no celular, no nosso 6º dedo, 11º dedo, a pessoa faz Netilat Yadayim, pega um copo e joga 1, 2, 3, 4, 5, 6, alternado nas duas mãos. Essa pessoa, quando faz Netilat Yadayim de manhã, ou diz Rav Nachman de Bresser, a pessoa que acorda e quando vai tomar café da manhã, almoço ou janta, tanto faz, vai comer pão, ele faz Netilat Yadayim, 1, 2, 3, 1, 2, 3 antes de comer pão, amotzi. É tão impressionante isso na época pré-Mashiach, que é a nossa época, como há 200 anos atrás, na época do Baal Shem Tov, o grande Baal Shem Tov, quando o Baal Shem Tov pensava uma novidade de Torá. Uma novidade de Torá em 1800 tem o mesmo impacto no Shamayim. Hoje, um Netilat Yadayim, lavar as mãos, igual um Hidush, uma novidade do Baal Shem Tov no ano de 1800. Pessoal, tenta apreciar, meus queridos, cada mitzvah, cada esforço, cada meio esforço que a gente faz. Se na época do antigamente era assim, imagina hoje, como disse Rav Nachman de Breslav, pessoal. Tenta imaginar quanto vale um amém, quanto vale uma brachá de she'akol niyam bidvaro, pensando que Hashem coordena o mundo inteiro. Quanto vale rezar com minyan? Quanto vale cuidar da nossa boca e não falar palavras que não combinam com a boca de um Yehudi? Quanto vale quando a gente dá tzedakah com um sorriso, dizendo obrigado pela oportunidade? Pessoal, é mais do que o Hidush na época do Baal Shem Tov, eu não diria isso, mas ele disse, se esse grande homem disse, a gente pode repetir. Se a gente souber apreciar isso, pessoal, a gente vai ver que no túnel escuro, a escuridão, a Hashem está falando para a gente, olha, eu não abro mão de transformar você num gigante. Cada dificuldade que a gente tem, cada esforço que a gente faz, a gente está mais um passo mais perto, não de chegar na luz, chegar na única forma de ter, não luz lá na frente, nos transformarmos num farol maravilhoso. Semana, power e de crescimento para cada um de nós.